Tá bom? Bom, mas vamos voltar lá para o nosso assunto, tema desse vídeo, né? E eu vou provar agora com provas documentais de que o véu não é uma doutrina. Nem o chapéu também não é uma doutrina. São usos e costumes. E se você, em determinado lugar e no meio de determinada nação, você puder praticar, ó, beleza, não tem problema. Mas se você não puder praticar, você deixa de praticar sem ofender a Deus com isso. Tá bom? Mas veja o vídeo, veja o vídeo. Estas imagens que você está vendo são as imagens da destruição que foi executada e a tenda que foi autorizada a construir no lugar. Em 2008, a congregação enrolou a tenda e voltou para o Brasil. Hoje, 3, 4 famílias se reúnem numa salinha ao lado da porta de Haifa. O que teria acontecido? É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo. Por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação que está no Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba.
que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação esta resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com a cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de seu, de sua pátria, seu lugar. E sobreviveu. 2000 anos espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados. E sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad, o cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim: ah, é? Eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, contratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer: você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel, para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão
pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias em nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após estas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado, que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado, no dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno o exército com grandes tratores e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior, e através de uma ata lavrada, foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total, desde o início, foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Devemos entender, então, com este episódio, que as doutrinas das Escrituras Sagradas, elas não mudam. E, se preciso for, devemos sustentá-las e até morrer por elas, porque receberemos da parte de Deus o galardão, a recompensa, pela obediência à sua palavra. Mas usos e costumes você pode abandonar. Se você pratica na sua igreja algum usos e costumes, como é o caso do véu, da cobertura do chapéu, sem problema. Você pode abandonar isso, porque você não vai ofender a Deus. Quer saber por quê? A ordem de Deus imperativa é para que nós levemos a pregação da sua palavra a todos os povos, ou todas as raças, todas as tribos, todas as nações, que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Então, é necessário que o Evangelho seja transcultural. O Evangelho é para todas as culturas. Por isso nós não podemos fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Eu vou mostrar mais agora que isso não é uma doutrina, que é usos e costume que o ancião abandonou dentro da congregação, na sua abertura. Presta atenção!